Vamos começar mais um Rival dos Podcast, aqui no comando mais uma vez, Jeff na área, junto com meu parceiro Márcio. Fala, galera. Galera, antes de começar esse episódio, eu vou pedir para vocês estarem seguindo, se inscrevendo no nosso podcast. Não sei qual plataforma que você está ouvindo, mas tenho certeza que aí tem a oportunidade para você se inscrever e você seguir o nosso podcast. E também seguir a gente no Instagram, que lá fica mais fácil ainda de você conversar com a gente, dar sua sugestão, criticar, qualquer coisa do tipo. E o nosso arroba lá é. Deixa eu ver aqui que eu até esqueci qual que é o arroba de lá. É Cuidado pra não tanto esquecer o arroba arroba, aí, é papai. tanto arroba, velho. É Rivals com Z.podcast, beleza? E hoje esse episódio vai ser sobre a seleção brasileira, sobre esse jogo da eliminatórias, primeiro jogo do Ancelotti. E eu vou deixar com o Marcião aqui, que tem todos os dados e todas as informações. Isso aí, galera. Véspera de jogo da nossa seleção, muita ansiedade e expectativa na estreia do nosso novo técnico, né? O italiano Carlo Ancelotti. Eu costumo falar que é o seguinte, cara. Se for olhar por currículo, por título, ele é o Pelé dos técnicos. Não tô falando que ele é o melhor técnico que já porventura existiu ou treinou a nossa seleção ou de clubes, ninguém tá falando isso. Mas falou tanto troféu que esse cara tem, cara, que esse senhor tem, cara, ele bota qualquer um no bolso, né? A não ser os palmeirenses que vão achar que Abel Ferreira tem mais troféu que ele, né? Mas enfim. Voltando para a realidade, Carlo Ancelotti, cara, realmente, se ele não conseguir fazer a seleção jogar, e eu acho que ele vai conseguir sucesso de fazer, pelo menos a performance melhorar, tô convicto de que isso vai acontecer. O problema para ele é tempo, né, Jé? Porque como ele tá com o tempo muito apertado, ele tem menos de um ano até a Copa do Mundo, e a nossa situação na tabela não é das melhores, então já pegando aqui o gancho. Nós vamos fazer o seguinte: ó, a Argentina está em primeiro com 31 pontos, o Equador está com 23 em segundo, o Uruguai está em terceiro com 21 pontos, empatado com o Brasil, que está na quarta posição, mas perde no critério de saldo de gols. Então, nosso último jogo, inclusive, foi 4-1 para os hermanos, né, para a Argentina. Eu diria que o nosso momento não é bom. A gente está com muita. Acho que todo mundo está com muitas críticas, né, ao que a seleção vem apresentando. Sempre foi o sinônimo de o melhor futebol que a gente poderia ver, assistir e torcer, sempre foi na seleção. E já há muito tempo que até os clubes conseguem ultrapassar essa questão técnica de qualidade do futebol. Porém, como o nosso papel aqui é torcer, e a seleção brasileira, sempre que ela foi desacreditada para as Copas, ela sempre surpreendeu e até ganhou, por causa, por exemplo, de 94. Então, eu acredito que o tempo, apesar de ser curto, com esse cara aí, eu acho que a gente tem. E material também, que não é dos melhores, né, comparado com outras gerações, mas acho que tem boa chance de a gente conseguir aí fazer essa seleção jogar. Com base nisso, ele já mudou algumas peças, né? Então, assim, vamos pegar até a provável escalação aqui dos caras. Bom, eu vou falar aqui o que está no portal, um dos portais que eu consultei aqui, que é o GE. Alisson no gol, Wanderson e Marquinhos na zaga. Alex e Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson no meio, Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Jess, você acha que vai ser isso aí mesmo? Cara, como eu já tinha comentado com você antes da gente iniciar esse podcast aqui, eu acho que não vai ter muita alteração nessa escalação. A gente tá desfalcado do Rafinha, né, que tá suspenso, o Rodrigo tá lesionado. Como eu comentei com você, acredito que se tiver algum tipo de alteração aí, pode ser o Martinelli no lugar do Estevão. Mas não sei se vai ter muita alteração também, porque eu acho que o Ancelotti está conhecendo também a seleção. Esse primeiro jogo aí vai ser para identificar os jogadores mesmo, porque tem muitos jogadores aí que ele nunca trabalhou na vida. E vai ser o primeiro jogo, cara. Não tem muito o que esperar também, não, cara. É como eu falei para você anteriormente também. Cara, agora os jogadores da seleção vai ter, cara, um treinador para respeitar. Eles vão ter que correr de verdade, como você mesmo disse, cara. É um cara que tem um currículo gigantesco, por onde passou foi campeão. Pô, campeão na Alemanha, campeão na Itália, campeão na Espanha, campeão na Inglaterra, campeão na França, campeão de Champions. Pô, não tem como não respeitar. Não é um Dorival, não é um Diniz, não é. Não Nossa, desmerecendo os caras, né? Mas não tem o mesmo tamanho. Nunca se vai for ter o falar- mesmo tamanho, né? talvez essa análise não foi feita por talvez até aqui, não falo nem por nós, talvez nem a imprensa fez isso, porque assim, é incomparável o Carlo Ancelotti com o Diniz, É, com o não Dorival, tem. tipo assim, é anos-luz de distância, não tem como. Não tem comparação, né? Outra mentalidade, cara. É mentalidade de campeão, vencedor. Não que o Dorival não esteja essa mentalidade, porque, lógico, todo mundo quer vencer, né? Ele trabalha pensando em conquistar as vitórias pela equipe, né? Mas com a experiência que o Ancelotti tem, cara. E os jogadores vão respeitar, como eu falei. Vão entrar em campo, vão correr, porque, cara, é um treinador que não tem medo de colocar jogador no banco. A gente viu que o jogador experiente com ele, o Modric foi um que, pô, ficou esquentando o banco ali por um bom tempo. É, cara, se não tiver correndo, se não tiver jogando bem, pô, vai sentar, não vai ser convocado. E eu acho que esses jogadores veteranos aí que ele convocou agora é pra ver, cara, serve ou não serve? Estão aqui pra aguentar a pressão, vão me ajudar mesmo, vão segurar a bucha, não vão? Pô, não vão, então não vão vir mais, vou pegar outros jogadores aí. A gente também não tem mais aqueles jogadores também que fala, pô, esses caras são da seleção. Pô, pega a lateral direita aí. Quem que você fala, pô, esse cara aqui é o cara que tem que estar na lateral mesmo direito. A gente já teve esse ano aí convocação do Dodô, que tá no Fiorentina, se eu não me engano, né? Inclusive aqui da cidade, né? De Taubaté. É E, verdade. cara, entre outros atletas, cara, a gente não tem. Agora o Wesley do Flamengo também, né? Foi convocado. Pô, então não tem um Cafu que a gente tinha, né? Um Roberto Carlos que a gente tinha, que muitos aí não acompanharam. Mas
ele vai fazer as escolhas dele, cara. Eu acho que essa primeira convocação aí também não foi 100% do Ancelotti. Eu acho que chegaram com uma lista pra ele e falaram, ó, a gente tem esses caras aqui. E ele falou, não, um que é o dedo dele ali, que eu tenho certeza absoluta, é o Casemiro, né? Então, é o cara de confiança dele ali do meio de campo. Eu até ouvi hoje um podcast, cara, um corte, na verdade, do PVC comentando a respeito disso. Que ele trouxe o Casemiro mais pra identificar onde tá pisando. Eu não acredito que seja isso, não, cara. O Ancelotti não precisa de identificar onde ele tá pisando, tá ligado? Ele trouxe o Casemiro porque o Casemiro é o cara de confiança dele, cara. Ele não queria que o Casemiro saísse do Real Madrid. Não foi ele que falou, ó, Casemiro, você não serve mais pro Real aqui. O Casemiro que decidiu sair do Real e buscar novos desafios lá na Inglaterra, entendeu? Então ele trouxe o cara porque ele sabe que o cara vai fazer a função que ele quer e vai render ali. Ah, não tá jogando o fino da bola lá no Manchester, mas quem que tá naquele time lá? Não tem ninguém jogando naquele time, Já há entendeu? um bom tempo, aliás, né? E a gente também não tem um cara da posição que você fala, pô, esse cara aqui é 100% aqui na seleção, não tem como tirar. A gente já teve isso na época o Neymar, pô, era o Neymar mais 10. Hoje a gente não tem um cara na seleção que a gente fala, ah, esse cara é mais 10. Por mais que o Vinícius Júnior venha jogando muita bola, Rafinha jogando Não muita é isso. bola, não são os caras que você fala assim, pô, é esses caras aqui e o restante vamos ver quem é, entendeu? Então, eu acho que ele vai identificar muito nesse jogo aqui, vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. O Equador não tá de brincadeira nessa eliminatória também, apesar de ser uma eliminatória que vai classificar uma porrada de equipe, né? Mesmo que o Brasil perca agora, perca outro jogo, na Bacia das Almas, o Brasil vai estar na Copa do Mundo, mas o Equador tá jogando bem, então vai ser um desafio bom para ele. Eu acho que a maior questão, que você gosta, pegando esse gancho aí, é o que você falou, o Brasil só não vai deixar de ir para a Copa porque não tem como, realmente, né? Assim, até o sexto lugar classifica e o sétimo vai para repescagem. O Brasil tem quarto hoje. Então, a pergunta que fica é muito mais como que vai chegar até a Copa, ou na Copa, né? Porque vai chegar, do que propriamente essa questão de se vai se classificar ou não. Sobre os nomes que ele trouxe, eu não sei, eu tenho uma opinião muito clara de que, assim, como ele tem um tempo muito pequeno, muito curto para poder estruturar essa seleção, um time, né, que jogue com competição, né, nível de competição até a Copa do Mundo, então ele não pode desconstruir tudo que foi feito até agora. Então tem uma base ali de alguns nomes que talvez nem fariam parte de uma escolha se ele tivesse mais tempo, mas eu acredito que ele está mantendo para isso. Por exemplo, o caso do Mas, Alisson. mas, mas só cortando você agora aqui, o que que foi feito até agora na seleção? Não, é que Cara, se você pegar o. Não, tudo a bem, que você seleção pegar tá uma bagunça. A seleção tá uma bagunça. A gente Bom, não tinha treinador. o próprio Danilo falou isso hoje, inclusive, né? O lateral direito, né? Que a É, seleção é uma bagunça. Mas eu acho assim, já só respondendo então, eu acho que do final do ciclo da Copa, né, da última Copa que a gente teve, né? Que foi 22, né? Isso, Copa de 2022. Até agora, a base manteve-se uma base daquela última Copa para chegar nessa com novos nomes, né? E só que essa base que ficou de lá para cá, pegando o que você falou que é uma bagunça, que talvez não sei se consciente ou não parafraseando do nosso lateral que deu uma entrevista hoje dizendo justamente isso, são nomes que, no meu entendimento, não deveriam mais estar nesse grupo. Caso, como eu Ah, não, estava com falando, certeza. Com caso certeza. do Tem Alisson, jogador do que. Marquinhos, não tem condição mais desses caras estarem na seleção. O Alisson não é o goleiro de uma bola que você pode contar que ele vai pegar a bola que precisa pra você ganhar o caneco. Ele não é esse cara. O Marquinhos é um zagueiro que foi campeão agora recente pela Champions com o PSG, mas, cara, se você olhar a performance individual, eu acho que está muito longe de um zagueiro que vai chegar numa Copa do Mundo que precisa estar voando. Então eu não Não, vejo muito mas, propósito mas, nisso. mas entra naquele. Pô, se a gente for pensar também, Márcio, quem que é o goleiro da seleção? Quem que a gente vai convocar pra seleção? Ah, o Alisson. O Alisson tá no Liverpool porque foi campeão. A gente sabe que ele já falhou em 2018, falhou agora em 2022. Não foi, não é, ou é o goleiro que todo mundo fala que é um mão de alface, mas e daí? Quem que é o outro goleiro? É a mesma situação do Marquinhos. O Marquinhos não é um zagueiro que me agrada também. Mas se não for ele, vai ser quem? Entendeu? A gente não tem aquele zagueiro que fala, pô, vamos levar pra Copa, que vai ser aquele cara de confiança. É, com o Marquinhos é a experiência ali já na seleção, entendeu? Já conhece também. Agora tem isso no currículo que acabou de ser campeão também da Champions. Ajuda bastante ele estar na seleção. Mas a gente não tem um nome também que. Se eu perguntar pra você, fala um zagueiro aí pra ir pra seleção agora, quem que você levaria? Viu o silêncio? Ah, Demorou pra pensar. Não tem o nome assim, cara, de cara. É a mesma coisa questão não, de não, mas goleiro. é que assim, de bate-pronto não, porque eu acabo acompanhando mais o futebol aqui Mas, por exemplo, o próprio Murilo, que tá no Nottingham Forest, né, da Inglaterra, que é ex-Corinthians, o próprio Murilo do Palmeiras, para mim, são zagueiros, já respondendo de novo, são zagueiros que têm muito mais qualificação do que o próprio Marquinhos. E se for pegar, então, por clube, então, o próprio Beraldo, que apesar de não estar sendo titular no PSG, tecnicamente falando, eu acho que ele é melhor que o Não, Marquinhos. mas o Beraldo é um atleta novo, cara. É Ele é um. inexperiente. Acabou de sair, acabou de sair das fraldas, cara, lá na Europa, entendeu? O Marquinhos não, já tem essa experiência, cara. Ah, mas não, tudo bem, Então mas os isso que dois Murilos, conta muito. os dois Murilos que eu citei já poderiam entrar hoje Não, mas perfeitamente se no lugar você do pega o Marquinhos. Murilo que tá aqui no Palmeiras hoje, cara, conta muito o Marquinhos ter jogado uma Champions, cara. Enfrentou um dos melhores atacantes do mundo aí, cara. Entendeu? Ele pega Mas os olha o gol melhores da jogadores. Croácia. Tudo bem, mas olha o É, gol da Croácia. sim, com Se você olhar, certeza. Mas, se você mas olhar, ali foi uma falha coletiva, né, da seleção também, né, cara? Se a gente olha, for ver. então, não, mas aí que Uma tá. falha, O uma falha futebol. coletiva e você pega Então, o treinador também, que, cara, o treinador não consegue observar.
Não Não, mas vamos lá. consegue conversar, time. Entra isso, ó, O, mas a deixando falha claro, é. eu não sou fã do Marquinhos. Eu acho que poderia ter um zagueiro assim, mas eu entendo dele estar na seleção, entendeu? Eu Eu entendo não ele estar na consigo seleção. entender. Se ele vai ser titular ou não, pô, tem outras opções. É o Léo Pereira que tá na seleção ou é o Léo Ortiz? Ah, o próprio Léo Pereira, o próprio Léo Ortiz, os zagueiros do Entendeu? Flamengo também são melhores que o Marquinhos. Então, assim, pra gente não esticar muito esse chiclete aqui, o que eu acho? Eu acho que o Marquinhos não tinha que estar na zaga. Qualquer nome, o Murilo do Palmeiras, os dois zagueiros do Flamengo, tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira, são melhores que o Marquinhos. Se você olhar, a falha que você falou contra a Croácia foi uma falha coletiva, concordo. Mas o coletivo é feito o quê? De indivíduos. Se você olhar os Sim. indivíduos que são os maiores responsáveis, do meu ponto de vista, pelo gol, foi o Marquinhos e o Alisson, tirando o meio de campo lá, esqueci o nome do outro volante lá do meio campo, que até o Neymar deu um xingo nele, que não precisava ter subido. Mas na zaga, o Marquinhos e o Alisson não são esses caras. Mas, enfim, hoje a provável escalação conta com eles. Torço muito para que o Ancelotti traga nomes que possam talvez renovar. Se fosse falando do gol que a gente acabou não comentando, né? Eu colocaria muito mais o Ederson no gol, ou experimentaria, talvez, nesse período que ele tem até a Copa, talvez o próprio Hugo Souza, que ele também Cara, convocou, do que o o Alisson. Hugo, o Hugo Souza não deveria estar nem na seleção, cara. Se você for É que ele pegar convocou, mesmo. né? Não, mas eu não sei se foi ele que convocou, cara. Eu não sei se foi o Ancelotti. Eu acho que isso Não. daí tem dedo do Tafarel ali, entendeu? Essa convocação. A mídia influencia muito nisso. Se você for pegar o Hugo Souza, acho que tem 5 ou 6 falhas diretas que viraram gols ali no Corinthians. Ele não tem qualidade para sair jogando com os pés. É que não tem como mostrar aqui porque tá sendo um podcast aqui, é áudio aqui, nosso podcast. Mas tem as falhas aí do Hugo na internet. Dá pra buscar isso daí. Tem os dados também, cara. Tá O Hugo bom, mas não é então o você goleiro vai. pra seleção agora. Tudo bem, é que eu só citei porque foi ele que chamou. Agora, se você perguntar outra opinião que eu tenho também, eu acho que. Ó, vou falar três nomes que pra mim já são melhores que o Hum. Alisson, tá? O primeiro que eu acho que, assim, por histórico, e até por já ter sido campeão com a nossa seleção, apesar de ter sido uma medalha olímpica, o próprio Everton já poderia estar aí. O problema do Everton são outras qualidades como goleiro que vai precisar numa Copa do Mundo que ele ainda não apresentou. Por exemplo, pegar pênalti. Mas como goleiro embaixo da trave, eu acho que ele poderia suprir perfeitamente o Alisson. Não é o momento, mas assim, tô analisando performática, entendeu? O próprio Rafael é um goleiro seguro do São Paulo. Você não vai concordar, mas eu acho que esse seria um bom nome. E pra não ser Não, eu clubista, concordo, concordo. Eu e, daria pra, uma e, oportunidade pro Rafael. Eu e o não John. levaria nem o Hugo, e com certeza, eu não levaria nem o Hugo, nem o Bento. O Bento, Então, o que que o Bento tá fazendo lá no Emirados Árabes, no Catar, sei lá onde que tá esse cara, que eu nem acompanho. eu dei É uma três liga, nomes é aqui. uma liga mais forte do que a Liga Brasileira? Que o Campeonato Não, Brasileiro que ele tá jogando? nem a Não. pau. Eu levaria o Rafael, eu daria uma oportunidade pro goleiro do Vasco também, o próprio John, entendeu? Se for Ah, falar de Léo goleiro Jardim, jovem, Léo Jardim é bom também. se for falar de goleiro jovem, entre o Hugo, entre o Brasão do Santos, eu sou muito mais o Brasão do Santos. Né? Tanto que o Brasão do Santos tá tendo mercado lá pra fora, todo mundo tá querendo ele, ninguém tá querendo o Hugo, por quê? O Hugo foi lá fora, time pequeno em Portugal, bateu e voltou. Mas eu acho que esses três nomes que eu falei, o próprio John, o Rafael ou o Everton, já poderiam ser suplentes perfeitamente do Alisson. Eu não vejo muito sentido, porque o Alisson, cara, no Liverpool, na Europa, não tem que falar do cara. Ninguém tá querendo dizer que ele é mau goleiro. Só que na seleção, ele não é o goleiro daquela bola. Quando você vai Ah, precisar do eu cara, você também não fala, acho. Eu não acho é. também que o Alisson não devia ser titular da seleção. Eu prefiro muito mais o Ederson como titular da seleção do que o Ou o Alisson. Ederson, É, que mas joga numa eu liga não sei, forte o também. Ederson, o Ederson tá machucado, tá lesionado. O que aconteceu com esse cara que não foi convocado? Cara, na verdade, tecnicamente falando, a fase dele, junto com o clube que ele tá, não é muito boa, né? O Manchester City, cara, pra você ter uma ideia, o cara contrataram o mais caro da história do clube, que foi o Grealish, nem inscrito pra Copa do Mundo de Clubes o cara vai ser. E a temporada do Manchester City fala por si só. Então, o momento dele não é bom também, técnico. Por isso que eu citei outros nomes. Não. Mas se eu pegar a Premier League, né, casca de Europa, né? O cara que já tá vivenciando isso há alguns anos lá e tem qualidade pra assumir, eu acho que seria o caso de dar uma oportunidade pra ele. Mas isso é discutível, né? Isso é discutível. Não, mas As laterais realmente a gente tá um pouco órfão mesmo, não tem ninguém que possa, que você falou, não tem mais Roberto Carlos e Cafu. A gente tá realmente órfão, tem que ser os caras não mais tem, não experientes tem um e Marcelo, né? Chegando mais pra galera mais jovem aqui também, né? Um Marcelo, não tem não. mais. Mas o que mostra aqui também já que tem dedo dele sim na convocação é a volta do Casemiro. E cara, se o Casemiro mandar bem nesse jogo, vai ser tipo assim, um tapa nos outros técnicos anteriores, porque como que ninguém chegou o Casemiro até então? Ele vai, cara, ele conhece o caminho, cara. Ele conhece o caminho, ele sabe o que tem que fazer no meio de campo, cara. O Como que você Casemiro dá, é um grande jogador, cara. Não tem como ele não dar certo ali na seleção. Se o por mais que coletivo em volta dele ajudar ele ali, ele vai fazer o papel dele, entendeu? por mais que no Manchester, assim como eu falei do City, que teve essa temporada ruim, o United vem já de algumas temporadas com dificuldades, né? Até para chegar na Champions. Inclusive disputou a Liga Europa, né? Acho que esse ano, se não me engano. Não esteve na Champions. Mas, cara, ele é um cara que, olhando no individual, apesar de ser um esporte coletivo, como eu falei há pouco, eu creio que é o que você tá certo. Ele conhece o caminho. Meio-campista nato hoje, eu não vejo no Brasil, né? Para vestir a nossa camisa, um cara mais qualificado que ele, a não ser o Gerson, que ainda é mais polivalente. O Casemiro, ele é um meia central mesmo. O Gerson ainda chega um pouco mais. Então, assim, ainda acho que é um jogo mais diferenciado do que o Casemiro. Mas o cara que domina ali o círculo central é o Casemiro, cara. Então, assim, como é que ninguém olhou isso antes? Então a gente vê como tinha algumas coisas erradas. Eu acho que os técnicos anteriores pisaram na bola, literalmente, ao não chamar ele. Ah, É, o Gerson, se for jogar na seleção fazendo a mesma função que ele faz no Flamengo, vai ser um grande jogador. Agora, o Gerson que estava na seleção com o Dorival, o Gerson que estava na seleção com os técnicos anteriores, não é o mesmo do Flamengo.
Porque não fazia a mesma função. Não adianta você assistir o cara no time e você levar ele pra seleção e colocar ele em outra função, não vai render. O cara tá o ano inteiro fazendo aquela função, chega na seleção, que é tiro curto, não tem tempo de treinar, de mudar de função, e você coloca ele em outra opção, opção não, outra posição, o cara não vai render, irmão. Não adianta. Depois todo mundo critica. Ah, o cara não jogou bem na seleção. Não jogou mesmo, irmão. Ele tá no time fazendo uma função, vai pra seleção, muda totalmente. Não tem como, cara. Não tem como. E os treinadores anteriores faziam isso. Dorival mesmo, cara. O Dorival teve a maior oportunidade, mais do que o Diniz, mais do que Ramon, mais que todo mundo. Pegou a seleção na Copa América, pegou a seleção com tempo, não fez nada, irmão. A seleção não tinha padrão, não tinha cara, não tinha nada. Igual aquela cena lá que o Brasil foi pros pênaltis, ele fora da roda, ninguém respeitava o cara. Aí depois ele quis falar, ah, é o momento dos jogadores. Não é, irmão. Não é, entendeu? O treinador, cara, já, os caras não estavam nem aí pra ele mais. Então, eu acho que vai convocar o jogador, coloca ele pra fazer aquela função. Que nem o Vinícius Júnior, não rendia na seleção por quê? Porque não era a mesma coisa que o Real. Agora ele tá com o treinador que tava com ele no Real, o treinador que conhece ele. Então nesse jogo, irmão, ele já tem que mudar, ele já tem que mostrar alguma coisa diferente. Porque com certeza o Ancelotti conversou com ele, ó, você vai fazer a mesma função que você fazia comigo no Real Madrid. Porque o Ancelotti acompanhou a seleção brasileira também. Você acha que quando conversaram com ele pela primeira vez, depois ele não foi assistir um jogo da seleção pra ver como que tava? Ah, deixa eu ver Ah, essa barca aí, se tá boa ou não. na verdade, eu já acho que ele vem acompanhando desde que foi feita a sondagem lá, É, né? então, é isso Mais que eu de um tô ano falando. atrás. Desde que fala assim, ó, parece que você vai pra seleção aí, vão chegar aqui pra conversar com você. Você acha que ele não foi olhar? Até mesmo sem um convite, tem jogador dele na seleção. Um lance ou outro ele devia ver. Ou o Vini chegava lá, tinha uma resenha, pô, não jogou nada, hein, não fez nada lá, o que acontece? Pô, acontece isso de resenha também, meu. Isso daí é normal. É, mas assim, ainda falando do meio de campo, eu acho, né, que assim, ou é Bruno Guimarães ou Andreas Pereira. Os dois, olhando para a seleção, eu acho que são tecnicamente fracos. Então são jogadores, não acho que estão à altura de ser seleção, mas eu acho que vai ser um desses dois aí. Sobre o Gerson fazer a função, concordo. Eu acho que ele deve, se não for fazer a função que ele faz no Flamengo, vai ficar preso, vai perder potencial. Mas eu acho que com um cara aí que a gente falou agora, que é o Casemiro, eu acho que o Gerson vai jogar bola. Eu aposto que o meio de campo nosso vai crescer com a chegada do Casemiro e o Gerson melhorando o futebol dele. Indo para o ataque, aí eu não acho que o Estevão vai chegar já, como é que fala? Na janela. Aqui, Sim, apesar do GE colocar ele como escalação dele, eu particularmente acho que tem dois jogadores, se for olhar a base da seleção em momento, que estão à frente do Estevão. Então, assim, a gente está falando primeiro nessa mesma função. Nós estamos falando de um Martinelli, que eu acho fraco para a seleção, não nem convocaria, mas né, tá convocado para dar dessa manutenção de base que acho que o Ancelotti está fazendo. E tem um tal de Anthony aí, que, cara, o que ele fez essa temporada num clube como o Betis, né? sim. Inclusive, ele vão levar de novo pro United, né? Até porque ele já jogou Não, bem lá não, não, também, não né? vai, não vai, não vai. Ele não Não, ele vai vai. bater, talvez, vai bater e talvez vai sair, mas eu não me surpreenderia se mudar isso aí, porque ele já jogou bem lá também, Não, não né? vai mudar. Parece que ele tem proposta aí da Alemanha. Parece que tem dois times lá e também tem do Atlético de Madrid na Espanha. Provavelmente ele vai ficar na Sim, Espanha. Já tá acostumado com o é. futebol lá, então provavelmente vai ficar por lá. Pra ele seria até melhor. Mas assim, o fato é que ele tá no momento, cara, ele tá voando, né? Se for analisar o Antony. E o Estevão, apesar de ter mantido um bom nível de partidas, ter sido regular a temporada dele até aqui, eu acho que é um jogador novo. E o próprio Ancelotti falou também, deu entrevista hoje, né, na coletiva dele, falou que tem que ter calma, mas que é um talento nato, concordo com o que o técnico da nossa seleção falou. Então não acho que ele vai começar jogando, pode ser que entre depois. Richarlison, cara, não concordo, não acho que fez nenhuma temporada muito boa. Na verdade, não foi uma temporada boa, e as últimas apresentações dele com a nossa seleção também deixaram muito a desejar. Acho que o único erro que o Ancelotti e assim todos os demais técnicos, apesar de que eu acho que estava machucado, né, quando convocaram o Pedro. O Pedro para mim tinha que fazer essa função. Ele é um centroavante moderno, ele não fica tão fixo, ele tem altura, ele tem porte, faz o pivô, finaliza bem, tem técnica, flutua, sai bem da área quando precisa. Então assim, não entendo o que que tem hoje para não chamar um Pedro, minha opinião. Né? Ou pelo menos colocar ele para jogar, né? Agora o Richarlison nisso aí não justifica, não me surpreende também se não entrar. Agora o Vini Júnior é certeza que começar a jogar até porque já conhece o papai, né? Então assim, e tem tudo para dar certo essa parceria entre o Vini Júnior e o Ancelotti, né? Lancelotti. Ancelotti. Ai, cara, o Richarlison não devia estar na seleção, acho que já passou, não fez uma boa temporada também. Foi campeão ali, mas, pô, esse campeonato aí também não quer dizer nada. E eu acho que tinha que dar oportunidade pro Pedro mesmo, acho que é o melhor centroavante que a gente tem no momento aí. Mas, como eu disse, cara, eu não acredito que essa convocação aí foi 100% dedo do Ancelotti. Ah, mas nunca vai ser, né? Não, vai ser, cara. Com ele eu acho que vai ser. Eu acho que ele vai ter carta branca, assim. A não ser que, pô, é chato falar, né? Então, o meu advogado proibiu de falar algumas coisas, então, melhor ficar quieto. Mas ele devia estar na seleção Pedro, sim. Não, É, nem convocado foi, né? É isso que eu falo que é um absurdo. O que o então. Pedro precisa fazer? Informação que a gente acabou não trazendo aqui, o Rafinha, que também tá voando, né, no Barcelona, ele foi convocado, mas ele tá suspenso, então por isso É, que ele ele tá não vai estar suspenso. jogando. É. Se não, seria ele, provavelmente Não, com numa certeza. ponta, É, ele não o aponta Vini Júnior na outra e o meio. É. Aí você escolhe qualquer um aí, né? Só No que a caso, o gente tem que Richarlison. ver, a gente tem que ver o seguinte também. O Rafinha, no Barcelona, ele joga em qual ponta? Joga na esquerda. E o Vinícius? Na esquerda.
A É, mesma função, cara. Então, é. esses dois já não vão fazer a função do clube, entendeu? E quem que não vai fazer a função? Vai ser o Rafinha, cara, porque o Vinícius vai fazer a função. É o cara que o Ancelotti gosta, entendeu? Mas o Rafinha consegue jogar na direita também, isso daí tranquilo. E o O que eu Estevão fico. joga na direita, né? Se for pra pensar, né? É, o Estevão. E o Estevão já comentou também diversas vezes que ele nem gosta de ser ponta. É o. Como que chama o treinador do Palmeiras mesmo? Agora até fugiu o nome aqui. Só, só pra ele ficar louco, né? Cara, e ele tem mania de colocar o Estevão na direita, né? Porque ele acha que rende ali no time, mas o Estevão falou que gosta de jogar pelo meio, né? Então. Mas na seleção vai ser ponta mesmo. Vamos ver como que vai ser na Europa também, né? Eu acho que. Até Bom, mudando um pouquinho só pra melhor que o falar. Endrick ele vai, com certeza. Isso eu tenho certeza que vai ser Não. melhor que o Endrick. O Endrick, cara, foi uma coisa que eu falei lá no início, antes dele ir pro Real, e muitos duvidaram do que eu falei. Porque acharam que ia chegar lá, ia ser voando, titular, não sei o que. Eu falei, cara, não vai ser assim, cara. Já vi jogador indo pro Real, mas como o Endrick não tá nessa eliminatória agora, nessa rodada, então não quero nem falar desse cara aí também. Mas voltando ao meio-campo que você tinha comentado aí. Não é nem o meio-campo, mas eu acho que o Martinelli pode ser titular no lugar do Estevam também, né? Mas é Não sei. fraco, hein? Pode, Nossa, pode mas ser é uma fraco, surpresa. hein? Mas jogou bem, cara. Jogou bem essa É temporada fraco. pelo Arsenal, cara. Tanto que acabou com qual time? Não, tudo bem. Mas pra É do, seleção é do titular. homem, é do velho aí que tá na seleção, hein? É, o Então, Arsenal, né? é. Ele Quem? jogou bem, inclusive. Não, É, ele jogou pelo Arsenal, né? Joga no Arsenal, jogou mas no ele destruiu o Arsenal, Real é. Madrid. Então, sei lá, cara, vamos ver como que vai ser o jogo amanhã. Eu acredito que a seleção vai jogar com vontade, pelo menos. Não sei se vai estar no padrão de jogo que o Ancelotti quer ainda, porque é o primeiro jogo, mas vai mudar a cara da seleção, sim. O ânimo, pelo menos, vai ser diferente. Com certeza, e a expectativa é essa. Bom, tá acabando nosso tempo aqui, né? Pra gente não ter novas Ó, interrupções. mas só mais uma coisa, um cara que eu não levaria pra seleção de jeito algum é o Danilo. O Danilo eu não levaria mais pra seleção. Não Então, é levaria o mesmo nem. raciocínio. Na verdade, ele tá abaixo até do Alisson e do Marquinhos, né? Se for para analisar, É. né? Cara, no Flamengo ele tá jogando como zagueiro, né? Certo? É isso mesmo? Certo, é Camiseta? isso mesmo. Porque já não aguenta correr e É, voltar. e precisa colocar ele como zagueiro. É. Isso ficou evidente nos últimos duelos, inclusive na própria Copa América, né? Aí falar que, ele foi o capitão. Que capitão? Que capitão é esse que na Copa América tava batendo boca com o torcedor, cara? Ah, para, mano. Que jogador que Não tem só na Copa com o América, né? torcedor, mano. O 2-1 Brasil, né? Contra a Colômbia, que foi É, aqui, ele também sentiu esse desgaste, né? então, Mas na Copa não. América foi evidente isso. Aqui sente a pressão demais. Você falou que viu uma entrevista dele hoje, eu nem acompanhei, mas, cara, não devia estar na seleção também, não. Acho que tá na hora de ter uma renovação, mas também entendo que, pô, a gente já tá no momento de ter uma base da seleção, né? Porque não dá pra gente ficar só vamos ver que jogador que é, Copa do Mundo tá logo ali, mano. Então precisa, Sim, o tempo é pequeno, o tempo é curto, o é, tempo é curto. Bom, para a gente fechar, só alguns dados para a gente dar o nosso palpite do jogo. O retrospecto entre Brasil e Equador, os últimos 5 jogos, 3 vitórias do Brasil, 2 do Equador. A posição na tabela eliminatória eu já falei, né? Mas o Brasil vem de uma derrota de 4-1 para a Argentina, enquanto que o Equador vem de 1-0 contra o Chile. Então, eles estão melhor que a gente, mas eles também não estão vindo de vitória. O jogo vai ser amanhã às 8 horas da noite. E para última informação aqui, cara, não conheço o time do Equador, mas quem quiser pesquisar e comentar aqui depois, inclusive se a gente falou alguma groselha aqui, se alguém não concorda, por favor, pode opinar também, porque é isso daí importante é a a gente nossa ter essa. opinião, né, meu? A gente não é dono da razão de nada aqui, cada um tá dando a sua opinião aí, fica à vontade pra dar a sua opinião também, que pra gente é importante, pra ver Exato. o que que vocês pensam aí, né? E, bom, eu não vou falar o nome por nome aqui do time dos caras, porque praticamente ninguém vai conhecer. Mas tem duas figuras que, cara, a maioria dos brasileiros vão conhecer. A primeira delas na zaga deles é o Félix Torres. Sim, é o zagueiro mãe do adversário. Uma mãe pro adversário, né? Porque é só pro time dele que ele não é. É aquele do Corinthians mesmo, horroroso. Ele vai estar na zaga do Equador. Então as chances do Brasil sair vitorioso são grandes, apesar de jogar fora de casa, né? E no meio-campo dos caras também vai estar o Alan Franco, que não é o zagueiro do São Paulo, é o meio-campista do Atlético Mineiro, de 26 anos. Então também vai ter duas figuras que a gente está acostumado a ver rodando aqui pelos nossos gramados. Eu vou dar meu palpite já sendo bem direto. Eu acredito que o Brasil vai voltar com um empate de 1-1 e tá bom demais, porque com esse time aí que até agora só ramelou, não vai ser o Ancelotti na primeira partida que vai mudar da água pro vinho. Mas se ganhar, ótimo, mas meu palpite é 1-1. Eu acho que o Brasil vai voltar com vitória, sim. Acho que vai ser 1-0. Tomara, precisamos desses 3 pontos aí. E é isso, galera. Bom, depois vocês opinem, como a gente já falou para vocês comentarem aqui. A gente tentou ser o mais sucinto possível e direto, mas eu confio no Ancelotti. Acho que o nosso time tem tudo para avançar aí. Também, tô confiante agora, a gente tem treinador de verdade. Aí depois a gente faz o pós-jogo aqui para ver quem estava certo e quem estava errado. Podem printar, hein? Beleza. Então, vamos encerrando aqui esse episódio. Marcião, você quer falar mais alguma coisa? Mandar um abraço, um beijinho da Xuxa, alguma coisa do tipo aí? Ou pode Hum, encerrar de uma vez. Pode encerrar, galera. A gente já falou demais. Até a próxima. Valeu, um Um abraço. abraço.